Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje programa inédito, após quase um mês de reprises, em função de uma viagem que fizemos aí, iniciática até o Egito, para comemorar as nossas raízes tradicionais e passar por algumas cerimônias importantes, simbólicas, que os Rosa Cruzes têm acesso. Oportunamente estaremos trazendo informações aí sobre essa última viagem iniciática Rosa Cruz ao Egito. Você já refletiu sobre a palavra presença? Qual é o significado dela? Pois bem, nós temos então, como de praxe, um vídeo para abrir o nosso programa, montado especialmente para aguçar a sua intuição a respeito do significado da presença. Vamos acompanhar. Frater Elias Nemir, o que esse belíssimo vídeo nos traz aí de reflexão? Oi, Frater Jamil, tanta coisa, né? Quanta coisa podemos, vamos assim dizer, refletir diante dessas imagens, né? E principalmente para nós como estudantes Rosa Cruzes, né? O que tudo isso representa, começando pela, vamos assim dizer, pela produção do próprio clipe, né? Que é um clipe produzido, vamos dizer assim, internamente por estudantes Rosa Cruzes, num ambiente Rosa Cruz, no jardim, vamos dizer assim, no nosso jardim no Bacaxeri, com a imagem de uma criança, não é? O que representa realmente uma criança. E é tão lindo esse vídeo, porque, vamos assim dizer, geralmente a gente vê as coisas com texto, com fala, com fisionomias, né? E de repente ele apresenta tudo mais assim de uma forma, como é que eu vou dizer assim, muito mais simples, mais limpa. Muito simples, como presença realmente, né? Uhum. E o caminhar dessa criança, não é? Vamos dizer assim, caminhando em busca, vamos dizer assim, dessa rosa, né? No encontro que ela estava caminhando, mas não sabia o que ela ia, vamos dizer assim, né? Encontrar, em que momento ela encontraria. Então isso tem uma mensagem muito profunda, não é? Muito profunda. E nós, como estudantes Rosa Cruzes, temos em mente que, vamos dizer assim, a criança,
de certa forma, vamos assim dizer, pode nos representar a consciência, né? Sim. Então, o vídeo fala muito alto, porque a gente vê o quanto uma criança realmente representa isso, não é? Quer dizer, até mesmo na busca do que seria, do significado da presença, né? O que realmente pode significar a presença. Então, nessa caminhada tão simples, dá para a gente ter algumas reflexões, né? E fonte de muitas meditações, vamos dizer assim. Sem dúvida mesmo, porque, como disse o Frater, a criança representa essa dimensão ainda não poluída, incondicionada, né, sem condicionamentos, da mente que está aberta, né, receptiva para a rosa, né, que é o símbolo do mistério, da sabedoria, da Sófia. E viu, Frater, principalmente dentro às vezes a gente fala muito pouco nisso, né? A questão da intenção, não é? Quer dizer, é fundamental a coisa da intenção. Quer dizer, numa busca, por exemplo, a intenção é muito importante. E durante ela, muito mais ainda. Quer dizer, a intenção precisa ser pura. Quanto mais pura, mais você, vamos assim dizer, está indo realmente de encontro dessa luz, vamos dizer. Por isso, ali no finalzinho, está aqui a mensagem, por exemplo, nós cultivamos, no silêncio, é no silêncio que nós cultivamos a luz da rosa. Então veja que você começa a ver silêncio, presença, como é que tudo isso funciona na nossa caminhada. Só que na nossa busca, é impressionante como às vezes nós nos confundimos, né? Sem dúvida. Até mesmo com a presença. O que é essa presença? O que é essa presença realmente para um estudante de misticismo, um estudante de Rosa Cruz? Não é? O que ela é? Em que momento que ela, vamos assim dizer, se apresenta, está presente? Não é? Porque se nós formos para o silêncio, veja que coisa interessante, nós achamos que silêncio é a ausência de ruído. Não é isso para nós? Sim, sim. Será que é realmente isso numa busca? Será que é realmente isso nessa caminhada? Será que o silêncio não é apenas, não é a ausência de ruído, mas sim presença do divino, presença de Deus, presença de algo maior. E veja que coisa interessante, o clipe é tão simples, mas se nós vamos assim, nos concentrarmos um pouquinho, voltarmos a nossa atenção, o nosso coração, a gente sente essa presença. Sem dúvida. Através daqueles passos, daquela criança, daquele sorriso, né? A gente sente essa pureza. Então a criança realmente tem um significado muito forte para todos nós, muito forte. Fala-se muito, inclusive, na caminhada espiritual do resgate da criança, né, da criança interna. Até, infelizmente, isso virou motivo aí de piada nas últimas décadas. A questão de resgatar a criança interior, isso é uma questão de pessoas ingênuas, né? Mas é o que nós temos que fazer mesmo, né? Buscar o nível incondicionado, descondicionado, puro. Mas viu, Frater, isto é um dos problemas. O Frater, de vez em quando, tem nos falado a respeito, por exemplo, da depressão, da questão da depressão. Muitas das vezes é que nós desconhecemos esses nossos estados. Por isso, por exemplo, a transacional, a análise transacional, trouxe um enfoque muito importante, porque ela justamente nos colocou esse estado de ego, vamos assim dizer, criança, e que nós nos esquecemos. Nós assumimos, às vezes, estados, vamos assim dizer, tão rígidos, com tanta rigidez, e permanecemos e esquecemos de trabalhar a nossa criança, esquecemos que dentro de nós existe uma criança. E que quando nós entendemos isso, até no caminho da espiritualidade é importante. Aí nós voltamos lá àquela expressão do Divino Mestre, vinde a mim as criancinhas. Se nós entendermos bem, até na nossa caminhada espiritual, da espiritualidade, nós precisamos nos tornarmos crianças. Mas justamente por isso, pela presença, para que nós permitirmos que essa presença se faça. Porque senão nós colocamos o quê? O nosso adulto, né? O nosso superego, a nossa superioridade, nós somos o maioral, nós entendemos tudo, nós conhecemos tudo, não é? Ninguém manda em mim, não é? Eu sou o maior, eu é que decido tudo, eu é que faço. Então veja o que é que vai acontecendo, eu vou tomando uma postura cada vez mais rígida.
Tá? E o que nós precisamos justamente é de flexibilidade. Então o caminhar da criança ali ficou lindo nesse sentido, porque ela começou com um caminhar trôpico, se nós observarmos bem, exato. tropeçando, quer dizer, e aquilo tudo não foi nada combinado, não, foi natural. Foi uma caminhada natural. E é isso que nós temos que entender. E à medida que nós vamos nos firmando, nós vamos sentindo essa presença, nós vamos adquirindo coragem, nós vamos adquirindo segurança, confiança. E veja que coisa interessante. O outro estado nos vai cada vez mais conduzindo no caminho do medo. Porque nós pensamos que somos fortes, mas na verdade nós não somos fortes, nós estamos com medo de que alguma coisa se apresente e nós nos sintamos fracos. Exato. Agora a presença do divino, ela nos fortalece realmente. Essa nos fortalece. Inclusive nos distancia do medo. Veja que coisa interessante. Ela vai nos dando tanta força que o medo vai perdendo a sua força. Qual a razão disso? Já falamos em alguns programas, porque o amor vai se apresentando. Qual é a força que contraria e ilumina, etc. e tal? O próprio medo, o amor. Sim. Veja que coisa interessante. Agora, nós precisamos entender que tudo isso é através de ação. Nós não podemos ficar só no subjetivo, vamos dizer. Há necessidade de ações. Então isso mais ou menos é que o clipe, de certa forma, está nos mostrando, né? Então na nossa caminhada, nós precisamos agir, são ações que vão. Então com isso, a presença se faz. Não é? Mas a grande luta nossa, que nós estamos sempre achando que a presença maior é o quê? A nossa. A do ego, né? A do ego. Entendeu? É o ego. Então, essa caminhada, de certa forma, é justamente isso. Por isso tem muito a ver com a consciência, com o significado, o símbolo da consciência. É através da evolução dela, das transformações, que a gente vai adquirindo essa confiança. Então, uma das palavras que a gente não pode se esquecer chama-se confiança. Confiança. Entende? Veja como que é uma questão de transformações, não é? Mas a partir de que nós conseguirmos fazer isso, a nossa caminhada vai ficando mais leve. E isso é interessante, que na caminhada dessa criatura tão, vamos dizer assim, tão simples, tão singela, mas assim de uma presença, vamos dizer, tão forte, a gente percebe isso. E através do nosso caminhar, nós vamos percebendo isso. Lembra aquela colocação que tinha, não me lembro agora se é do hinduísmo, eu acredito até que é do hinduísmo, mas que no Ocidente nós demos uma outra roupagem, que é aquela coisa da nossa, como é que eu vou dizer aqui agora? Da nossa sacola, vamos dizer, da nossa cesta, que nós temos saído carregando, sim. Não é? Com um peso imenso, exato, né? Exato. Mas a gente em nenhum momento se lembra que tem que pode ir descarregando. E aliviando, né? Aliviando, né? Agora, como fazer esse aliviar? Quem é que colocou essa carga toda nos nossos ombros? Veja que coisa, quantas reflexões nós precisamos fazer e podemos fazer numa simples caminhada. Sem dúvida. Não é? O senhor tocou inclusive num ponto importante, Frater Elias, que é a questão da depressão, né? Que vem se afirmando como uma doença aí do século XXI, né? E cada vez mais pessoas depressivas em nível de mundo. Podemos inferir que a depressão, do ponto de vista psicológico e até espiritual, tem a ver com essa negação da presença, Frater Elias? Possivelmente. Não vamos nem com essa dizer, vamos dizer assim, do uma ego. negação. Mas claro, o ego, os condicionamentos também não podemos esquecer, né? Muitas pessoas passam pela depressão pelo processo que elas viveram na infância. Muitas das vezes estamos trazendo isso. Estamos trazendo isso de vidas passadas. Entendeu? Mas se nós não tivermos essa compreensão, fica difícil. Mas os condicionamentos muito fortes também nos colocam nessa posição. Mas não tem a menor dúvida que a presença tem um peso muito grande. Certo? Nós quase diríamos mais ou menos assim, é um desencontro nosso nessa caminhada. Nós voltamos o nosso olhar para outras coisas e nos esquecemos do divino, nos esquecemos da espiritualidade. E a espiritualidade tem um peso imenso na nossa caminhada, porque nós viemos aqui justamente para isso.
Nós não viemos aqui para conquistar grandes áreas, grandes territórios, grandes propriedades, grandes contas bancárias. Isso tudo nos é colocado por empréstimo, para nós fazermos a nossa caminhada. Nós viemos aqui para tomar conhecimento dessa presença. Nós já falamos aqui num programa que Chardin, o Teilhard Chardin, em determinado momento colocou isso brilhantemente. Somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual ou somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana? E nós vamos ter essa resposta através vamos dizer assim, do espaço em que nós conseguirmos essa presença. Está entendendo? É importante isso. E ela pode se fazer de muitas e muitas formas, não existe uma só. Uhum. Às vezes a pessoa fica assim, mas eu não, então eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que isso. Não, isso ele pode se encontrar onde ele estiver fazendo. Entendeu? Mas o que ocorre conosco? Às vezes nós tomamos posição tão, vamos dizer assim, fortes diante disso, ou nós nos sentimos o maior, ou nós nos sentimos o pior e o menor dos seres. Sim. Não é? Geralmente a depressão nos coloca nesse estado, né? Sim. A nossa autoestima vai lá embaixo. Sim. Nós nos sentimos desamparados. E esse amparo nós vamos sentir cada vez mais com a presença. E é interessante considerar, Frater Elias, que conquanto, né, todo o arsenal de psicofármacos que nós temos aí hoje sejam muito úteis, né, sejam muito importantes no tratamento, mas as verdadeiras causas, né, precisam ser realmente rebuscadas, né, para que a pessoa realmente resolva o seu processo de depressão, cujas causas podem realmente estar, né, até em vidas anteriores, como disse o Frater, né, de processos anteriores mal resolvidos, que estão aí estourando nesta vida e que precisam tomar, veja, né, ser solucionados. Veja, o medicamento tem a sua função, principalmente quando é um bom medicamento. Claro. Principalmente quando ele é bem indicado, quando você está na mão de um bom médico, de um bom profissional, não é? Agora, ele é uma sustentação, é um apoio. Existem mecanismos que são importantes de ser trabalhados, que é a espiritualidade, vamos assim dizer. Não existe uma pílula para você encontrar a espiritualidade, não é? Esses medicamentos, de certa forma, são para manter o nosso controle emocional, físico, não é? Uhum. Quem provavelmente o nosso pensar, vamos dizer, os nossos comportamentos, não é? Mas nós temos que entender que nós temos esse elemento que é importantíssimo. Não é? E esse elemento que é importantíssimo, que é a questão da espiritualidade, que nos fortalece, para que nós possamos sentir o quê? Que realmente somos filhos de Deus, que realmente temos alguma ligação divina, não é só A ou B que é, nós também somos. E à medida que nós sentimos isso, nós fortalecemos. Daí a meditação ser vamos dizer assim, um componente importantíssimo, que pode ajudar muito, mas também bem orientado. Claro. Claro. Entendeu? Quer dizer, você aprender a fazer um bom relaxamento, boas, vamos assim dizer, contracondicionamentos, quer dizer, escolher coisas que vão ser melhores, não é? Procurar coisas que te estimulam, procurar estímulos positivos, porque também um dos problemas da depressão é que às vezes as pessoas procuram tudo que é pior. É impressionante, parece que é uma atração. Entendeu? Então ela tem que entender que ela tem que procurar, é uma escolha dela, ela tem que procurar, à medida que ela faz isso, o que ocorre? Melhora. Porque nós temos que entender que por trás de tudo isso, há componentes também vibratórios, energéticos. Sim. Inclusive conversávamos hoje mais cedo, né, o Frater né, nos falava sobre esse componente vibratório da depressão, quando a pessoa, por não ter conhecimento, né, está aí auricamente desguarnecida e entra em contato com vibrações muito pesadas, ambientes muito pesados, né? Ela pode absorver, né, tudo isso com uma esponja e aí fica difícil. Exato, porque tem pessoas, veja bem, às vezes existem casos depressivos em que a sensibilidade é muito alta. São pessoas muito sensíveis. O que acontece? São pessoas que absorvem, como esponja. Ela entra num ambiente ou conversa com A ou com B
E veja que coisa interessante, hoje, felizmente, isso tudo já está se comprovando. Muitas das vezes isso à distância. Não é lado a lado como nós estamos aqui. Não é lado a lado, pode ser à distância. Ela entra na frequência, né? Entra isso, que estão chamando hoje aí de rede, de conexão, não é? Então, nós temos, gente, que tomar conhecimento disso. Temos que abrir a nossa mente, a nossa consciência, para avançarmos nessas direções. Que não dá mais para dizer que isso não é assim, que não existe, que não funciona. Está entendendo? Porque temos que. Mas, felizmente, o que ocorre? A própria ciência está avançando muito nessa direção, não é? E nós vamos ter notícias cada vez mais avançadas nessa direção. Então, felizmente, o que ocorre também? É que às vezes a pessoa não busca o auxílio. Veja. Sim, sim. Não é? Às vezes a própria família, porque a própria família às vezes o que quer, coloca num canto, não quer saber. Coloca num cantinho, como quem diz. Isso é um problema que deve ficar ali. Entendeu? Não procuram os recursos, porque se procurar, felizmente hoje eles existem. Eles existem. Não é? Mas veja, nós vamos assim, saímos daquela caminhada, daquela criança, daquela criatura, para um ponto como esse. Alguns podem pensar assim, mas o que é que tem que ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque aquela belíssima criatura, com toda aquela sua, vamos dizer assim, ingenuidade, vamos dizer assim, com toda aquela sua pureza, ela está passando por um processo, não é? Que esteja em boas mãos, né? Que receba boas orientações. Então, será um ser humano que vai desenvolver, não é? Vai evoluir, vamos dizer assim, com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade. Agora, se nós não tomamos consciência disso, o que ocorre? Nós, às vezes, transformamos uma criança em situações críticas para o futuro. Em um adulto condicionado, doente, né? Limitado. Doente, ou como já dizia o nosso querido Pitágoras, né? Não educa, não cuida nesse período, mais tarde você vai ter que puni-lo e etc e tal. Não é isso? Então nós temos que entender, e é isso que a ordem nos chama a atenção e que às vezes não é compreendido, da importância de nós entendermos cada vez mais a nossa consciência. Não é? O cuidado que nós precisamos ter com ela. Não é? Porque através dela a gente pode atingir estágios, ou estados, ou níveis fabulosos. Qual que é o link, Fratre Elias, que podemos estabelecer entre esses níveis de consciência, essa questão da presença e a meditação no coração? Porque até estava conversando com o professor do nosso curso de Psicologia Transpessoal, hoje é sabido, né, cientificamente, que o coração, até do ponto de vista físico, ele irradia um espectro eletromagnético muito mais poderoso que o do cérebro. Muito mais poderoso, imensamente mais poderoso. Então, que ele é realmente uma porta, ele é realmente um portal. Né? Então, essa questão do coração, que link podemos estabelecer? Pois é, justamente isso. É a rosa? Podemos usar a rosa também. Mas vamos dizer assim, às vezes, não, mas se eu usar a rosa... Não tem, use o seu coração mesmo. Entenda que o seu coração é importante. Certo? Entenda que ele é importante. Ele tem N funções. Não é só de enviar o sangue, não é? Ele tem N, não é? N funções. Uma delas, acho que falamos num programa aqui anterior, que nos centros energéticos, os chakras, como alguns preferem falar, ele é o que está no centro. Exato. Não é? Ele é o quarto. Então, se são 7, tem 3 para cima e 3 para baixo. Então, ele faz isto. Entendeu? Então, nós precisamos entender, nós queremos ir para cima ou queremos ir para baixo? Bom, aqui já fica uma mensagem que a gente pode meditar muito. Nós queremos nos elevar, nós queremos que a nossa consciência se eleve, ou nós queremos que ela fique fixada em determinados pontos? Essa é a grande mensagem desses centros energéticos, dos chakras e tudo mais. Justamente, então, agora o que acontece? Que às vezes a gente não tem conhecimento de nada disso, ou nem procura ter porque acha que é isso, que é aquilo, que são ensinamentos que vieram não sei de onde, entendeu? Então está se perdendo a oportunidade de entender o que realmente nós somos. Fratre Elias, com essas considerações, olha, que são de uma profundidade, isso aí mereceria acho que uns 5 programas para nós desdobrarmos essas suas últimas palavras. Vamos então rever o clipe agora já embasados, né,
com tudo que o nosso querido Frater Elias nos falou, nos aconselhou, né, nessas reflexões que ele nos trouxe, vamos rever esse clipe e vamos tentar senti-lo mais do que vê-lo. Vamos lá.